E o Inter segue vivo na Libertadores após uma grande vitória fora de casa, batendo o Nacional do Uruguai por 2-0. Além de se colocarem novamente na zona de classificação para a próxima fase da Libertadores, os comandados de Roger Machado conseguiram reencontrar o caminho da vitória. Agora, dentro de campo, qual foi a abordagem então do Inter para encarar essa partida tão importante na temporada? E só lembrando que o software que eu vou utilizar para fazer essa análise, tanto os desenhos aqui nas imagens, quanto os gráficos aqui que vão me auxiliar a contar a história da partida, foi tudo feito utilizando o Game Vision Pro. Você pode começar grátis aí, criar sua conta no Game Vision, o link para você conhecer tá aqui na descrição. Bora então falar de Internacional. Acabamos perdendo aí duas grandes partidas do Inter, infelizmente não consegui o vídeo dessas partidas, mas na partida do Nacional eu consegui, então bora lá entender o que o Inter fez dentro de campo então. Na saída de bola o time se organizava então para fazer a saída com 3 jogadores, Vitão pela direita, Fernando aqui espetado entre os dois zagueiros e o Vitor Gabriel, o zagueiro esquerdo titular para essa partida, um triângulo aqui no meio de campo com o Bruno Henrique geralmente um pouco mais recuado, Thiago Maia um pouco mais pela esquerda nessa saída de bola e o Alan Patrick com aquela mobilidade de sempre que a gente já cansou de ver aqui em várias análises. Dois atacantes, você não tá vendo aí na imagem, mas pode confiar. Ricardo, garoto da base aí, 18 anos, fez uma grande partida, inclusive fez o primeiro gol do Inter, junto com o Wesley, dupla de ataque ali então pelo corredor central. E pela esquerda a gente tinha então o Bernabé virando praticamente um atacante ali pela esquerda, né? O Roger liberou os dois laterais simultaneamente, Bernabé pela esquerda e aqui pela direita o Aguirre. Agora só de você ver essa imagem, você já pode imaginar que o Nacional teria sérias dificuldades aí para tentar pressionar a saída de bola do Inter com essa estrutura de posicionamento. E o problema acontecia pelos lados do campo. Aqui pelo meio a gente tem então o triângulo batendo com o triângulo. Por mais que muitas vezes os meio-campistas do Inter conseguissem se desmarcar, procurar os espaços vazios, não existia ali uma superioridade numérica, né? Aquele desencaixe de marcação muito evidente. Batia de frente então 3 com 3 aqui. E o problema na minha visão acabava sendo então com os pontas, né? Aqui pela direita você já pode ver, ó, por essa imagem você já vê o Vidalba, né? Que é um jogador muito importante ali. A gente já vai entender um cenário que ele contribui bastante aí pro Nacional. Sempre na dúvida, né? Entre pressionar aqui avançando, pegar de frente aqui o Vitor Gabriel, ou a preocupação dele aqui com o Aguirre, né? Então o papel dos laterais atraindo a marcação dos pontas do Nacional acabou sendo fundamental para que os zagueiros do Inter tivessem bastante liberdade aqui para conduzir e com isso o Inter facilmente batia ali então esse início de pressão que o Nacional procurava fazer na saída de bola do Inter. E à medida que o Inter ia avançando em campo, geralmente então o Nacional ia se postando no seu 4-1-4-1, que muitas vezes virava aquele 4-3-2-1, né? Porque os meio-campistas aqui pela direita, aqui pela esquerda, avançavam bastante aqui para ajudar nesse primeiro combate, me ficava mais naquela organização meio de triângulo. E como os pontas sempre recuavam bastante, pode ser por conta da própria organização, mas também por conta dos laterais do Inter estarem sempre projetados ali nessa organização do time com a bola, era esse o cenário que se repetia bastante aí ao longo do primeiro tempo. O Inter teve muito mais volume de jogo. Dos meio-campistas, a gente via então o Alan Patrick sempre com aquela liberdade que ele tem, né? Caindo pela direita, caindo pela esquerda, recuando por fora do bloco, ajudando na construção inicial, atacando espaço, enfim, sempre procurando ali criar vantagem e ajudar o Inter também a manter a posse de bola. Dos dois volantes, né? O Bruno Henrique é o que geralmente recua um pouco mais aqui por fora do bloco, e o Thiago Maia a gente viu muitas vezes ele espetado aqui por dentro também, atacando a área. Inclusive ele fez um gol que acabou sendo anulado ali, ele tava um pouquinho adiantado, né? Tava impedido, mas definitivamente ele não é aquele volante que ficou por fora do bloco o tempo inteiro. E além, claro, dos dois laterais sempre atacando simultaneamente. O Wesley e o Ricardo aqui fazendo a dupla de ataque, e esse posicionamento aqui do Inter acabou gerando grandes vantagens aí pro time nesse cenário de ataque posicional. Como por exemplo nesse lance, dá uma olhada aqui os dois atacantes, né? A gente tem o Ricardo aqui pela direita e um pouco mais por dentro você tem o Wesley, e atraindo a marcação aqui do lado direito da linha defensiva do Nacional. Qual que é o grande problema aqui pra defesa do Nacional? Como o Inter então ataca com os dois laterais, ó, o Bernabé já tá se mandando aqui, e o lateral do Nacional faz esse encaixe de marcação, ó, por conta da movimentação do Ricardo aqui vindo pra dentro, o lateral já saltou a pressão aqui, veio junto com ele, acontecia bastante, tanto pela direita quanto aqui pela esquerda, pode gerar vantagem pra essa diagonal aqui um pouco mais longa, mais esticada, colocando então o lateral pra correr e receber essa bola no vazio. Agora perceba como a estrutura de posicionamento gera possibilidades, mas quando a possibilidade não é aproveitada, você pode acabar muitas vezes até alimentando uma força do seu adversário. O Vitão que tá mais pelo meio aqui, ó, o Fernando tá mais pela direita, o Vitão não vai fazer o lançamento, ó, ele vai fazer um passe ali pro Vitor Gabriel, ó. Mesmo que o Bernabé tenha se mandado lá pela esquerda, ele vai deixar ali com o Vitor Gabriel. Nesse momento agora sim, ó, enquanto o Bernabé tá recuando, se apresentando pro jogo, agora sim o Vitor Gabriel vai fazer uma bola um pouco mais fácil, né, digamos assim, um passe mais no chão, mais consciente. Agora perceba aqui o Vidalba, né, que é um jogador que, se você viu a análise que eu fiz do Internacional e Nacional, mas também dos jogos do Nacional contra o Bahia, esse é um jogador fundamental ali nos contra-ataques, né. Ele já tá de olho ali na interceptação, ó, quando sai o passe, ele já pula ali, faz a interceptação, e ele vai conseguir ganhar de dois jogadores ali do Inter e já vai puxar o contra-ataque. Essa é uma grande arma aí do Nacional. Até pular aqui alguns segundos o lance, ó, ele conseguiu arrancar aqui ganhando as costas da linha defensiva e agora ele tem a possibilidade de fazer aquele cruzamento ali buscando as costas da defesa, né? Porque você já tem aqui o Nico Lopes aqui pronto para atacar o espaço. Essa jogada aqui acabou sendo parada por impedimento, né? Mas não deixa de ilustrar
mostrar aí um potencial de perigo grande nessa saída pela direita do Nacional. E o mais curioso é isso, né? Em um lance onde o Inter tinha uma outra possibilidade de atacar com um potencial de perigo um pouco maior. Mas as tomadas de decisão são sempre muito importantes. E aqui um lance pra ilustrar, só pra gente não ficar no campo da imaginação, né? Dessa vez é um ataque pela direita. Dá uma olhada como em um primeiro momento a linha defensiva do Nacional tá alinhada, né? Tá bem postada, mas o Wesley já tá se apresentando aqui. E com isso ele vai acabar atraindo o lateral esquerdo aqui do Nacional. Vai dar 2 passos ali pra frente, 2, 3 passos pra frente. E você não tá vendo aqui na imagem, mas o Aguirre já tá se projetando aqui, né? Buscando as costas da defesa, né? Escapou aqui do ponta, vai acionar a troca de marcação aqui com o lateral. Mas no momento que troca a marcação, o Aguirre vai ter possibilidade, então, vai ter liberdade, vai ter ali uns 10 metros pra conseguir dominar e já fazer um cruzamento, né? Aquele cruzamento ali buscando as costas da defesa, porque você já tem um jogador aqui pronto pra atacar o espaço. Então, sai esse lançamento aqui em profundidade, ó. Vitão faz um belo lançamento, ó, coloca na medida aqui pro Aguirre, ó, ele já domina, até o lateral chegar nele, ele vai ter liberdade pra dar prosseguimento na jogada, ele já faz o cruzamento ali, teria o Ricardo entrando completamente livre, mas esse cruzamento sai um pouco aberto, né, sai direto ali no goleirão, que quase é surpreendido, inclusive, né, por outro ângulo lá pra gente ver isso melhor, ó, aquela câmera mais lateral acaba achatando um pouco o campo, parece que os jogadores estão mais próximos, né, mas olha a distância que o lateral fica aqui do Aguirre, né, bastante liberdade, então quando sai esse lançamento, o Aguirre tem possibilidade sim de dar prosseguimento, né, o mesmo aconteceria com aquele lance anterior lá com o Bernabé atacando pela esquerda, ó. Domina, olha como a linha defensiva já forma aquela barriga, né, já fica torta, e aqui o Ricardo pronto para atacar o espaço. O Inter foi muito bem marcando em bloco baixo, vamos entender esse posicionamento então do time agora sem a posse de bola. Basicamente o time armava o seu 4-1-3-2 inicialmente, né, aquela estrutura que a gente viu aqui em outras análises, mas muitas vezes, principalmente se você viu essa partida, você batia o olho e via o Inter mais num 4-4-2, né, com o Fernando aqui um pouco mais pela esquerda, o Bruno Henrique mais pela direita, um pouco mais recuados, né. Isso acontecia muito por conta do posicionamento do Nacional. Em especial aqui o camisa 6 do Nacional, geralmente ele atacava aqui mais por fora do bloco, mas ele também espetava buscando espaço entre as linhas. E geralmente ele batia de frente aqui com o Bruno Henrique. Então nesse caso aqui ele tá mais recuado por fora do bloco, o Bruno Henrique tá mais aqui nesse primeiro combate, Fernando aqui também protegendo ali o espaço entre as linhas. Como o Nacional não espetava 5, 6 jogadores à frente da linha da bola o tempo inteiro, a gente viu pouco então o Fernando aqui recuando ali pro meio dos zagueiros. Isso vai acontecer mais ali no finalzinho do jogo. Então principalmente no primeiro tempo e no começo do segundo, até metade ali, a disposição do Inter era basicamente essa, e aquele 4-4-2 acontecia geralmente quando o Nacional ficava balançando demais a bola aqui por fora do bloco, né, trazer essa bola da direita pra esquerda. Com isso então, para não sobrecarregar essa linha de 3, geralmente o Fernando avança aqui pra ajudar, dar mais amplitude pra essa linha, né, manter o Wesley mais aberto, como por exemplo nesse lance, era uma posse de bola do Nacional lá pela direita, o time, por isso tá compactado, né, todo mundo, os jogadores do Nacional estão aqui. Dá uma olhada como o time sempre se organiza com bastante amplitude, né, por isso essa preocupação maior também do Inter em ter uma linha do meio aqui com mais amplitude também, para não sobrecarregar com apenas 3 jogadores. Quando essa bola vem lá da direita aqui pra esquerda, o Fernando, como ele já avançou aqui, o Bruno Henrique também já recuou um pouco mais e o Wesley já tá bem mais aberto, não sobrecarrega tanto assim. Com isso, quando a bola chegar aqui na esquerda do ataque do Nacional, dá uma olhada como a marcação já tá mais encaixada, né? O Wesley não tem dúvida, né? O Wesley já vai avançando ali, pressiona, recupera a posse de bola. E tem um gráfico aqui que ilustra muito bem a eficiência do Inter marcando em bloco baixo, em especial no primeiro tempo, de fato, funcionou muito bem. Se a gente pegar aqui todos os ataques posicionais do Nacional, então, atacando o Inter em bloco baixo, ó, dá uma olhada aqui. As bolinhas azuis são as tentativas de ataque, as bolinhas vermelhas são as posses de bola que o Inter conseguiu recuperar, como essa que a gente acabou de ver do Wesley, sem nenhuma tentativa de ataque, né? Nenhum cruzamento, nenhuma jogada de tentativa de infiltração, alguma tabela, enfim. Até o primeiro tempo, ó, bloco baixo do Inter funcionou muito bem, recuperando várias posses de bola. Isso é muito bom, porque acaba alimentando também uma força, uma grande força do Inter, os contra-ataques. E o curioso é que mesmo com o Thiago Maia pela esquerda, né, como um ponta à esquerda, a gente pensar nos desenhos defensivos tradicionais do Inter lá no começo da temporada, quando o time fechava com o Carboneiro e o Wesley, então 2 jogadores de velocidade, mais o Alan Patrick e o Borré sustentando ali o contra-ataque, a gente viu isso aí acontecer em várias partidas. Mesmo assim, o contra-ataque do Inter continua perigoso. Para essa partida aqui, baseado em 3 jogadores, Wesley, Alan Patrick e Ricardo. Aqui é o Wesley que recupera uma posse de bola aqui mais pelo meio, ele já vai arrancar ali com a bola dominada, ó. Vai dar um tapa ali no Ricardo, Ricardo prende, segura, devolve no Wesley, ó, Alan Patrick se mandando livre lá pela esquerda, ó. Ele puxa pra direita, tenta a finalização e exige essa grande defesa aí do goleirão, mas o Inter aí aos 11 do primeiro tempo, já mostrando o grande potencial de perigo aí que teriam seus contra-ataques. E no finalzinho do primeiro tempo, ó, uma posse de bola de novo do Nacional que tava lá na direita, o time vai trazer aqui na esquerda. Ó o desenho defensivo do Inter, ó os 2 volantes mais recuados, né, o Bruno Henrique aqui, o Fernando. Era esse o posicionamento base então do time para essa partida. E o Wesley já correndo aqui para fechar o corredor lateral. Quando a bola chega aqui na inversão, ó, dá uma olhada como a marcação tá bem encaixada. Não tem ninguém do Nacional livre, né? Nacional com poucos jogadores espetados aqui no bloco de marcação. Então não tem necessidade do Fernando ficar ali espetado entre os zagueiros.
zagueiros. E o Inter pressionava, né, com muita certeza do que fazer. Agora é o Aguirre que vai recuperar a posse de bola, ganha o lateral. E o Aguirre foi muito esperto, né, porque ele já cobrou esse lateral aqui justamente pro Alan Patrick, que já tá livre aqui pra fazer aquele desafogo, né, peça fundamental aí nos contra-ataques do Inter. E esse contra-ataque vai ser muito feliz aí pro Inter, né. Alan Patrick prende, então, resiste à pressão. Na verdade, o jogador chega derrubando ele ali, fazendo a falta. Mas o Wesley não quis saber, né, aproveitou aqui a lei da vantagem do juizão, dribla o jogador do Nacional que saltou ali a pressão. E agora eu vou até voltar aqui alguns segundinhos pra você perceber outra movimentação muito importante, ó. Thiago Maia, se a gente pensar aqui então nos pontas esquerdas, né, por exemplo, o Vitinho, o próprio Carboneiro, que já atuou por ali, o próprio Wesley, muito provavelmente esses jogadores estariam mais espetados aqui, né, buscando espaço nas costas da defesa, tentando atacar o espaço, jogadores mais de velocidade. E aí um benefício de você ter um jogador que defende como um ponta, mas ataca como um meio campista, né, porque o Thiago Maia tá fazendo essa movimentação mais de apoio, né, pra tentar sustentar e dar mais fluidez então pra esse contra-ataque. E ele que é fundamental, porque ele aparece livre aqui. Então quando o Wesley aplica o drible, é o Thiago Maia que possibilita então que o contra-ataque não trave. E ele já dá um tapa de canhota ali, colocando o Aguirre em ótimas condições, que faz um belo cruzamento. E o Ricardo, ó, antecipa o zagueirão ali do Nacional, coloca no fundo da rede. 44 do primeiro tempo, Inter abre o placar nessa partida importantíssima pro time na temporada. Entre o final do primeiro tempo e o começo do segundo, na minha visão, foi o momento que o Inter teve mais próximo de até matar a partida, né, fazer 2, 3 gols. Porque o time voltou do intervalo, mas voltou pressionando a saída de bola do Nacional. O time não recuou, não baixou as linhas nesse primeiro momento, ó. Dá uma olhada aqui, ó, 46 minutos de jogo, né, 1 minuto do segundo tempo, ó, o Inter aqui em bloco baixo, né, imagem bem satisfatória, inclusive, né, bem aberta, dá pra gente ver bem, ó, 4-1-3-2 do Inter aqui em bloco alto, aquele estilo de marcação-pressão que a gente já viu aqui em várias análises, né, o adversário decide por onde sair, o Inter desloca o seu bloco, marca 3 com 4 geralmente, e deixa um atacante mais livre ali pelo corredor central, né, de olho em dobrar a marcação, ou até mesmo em pegar uma sobra e já projetar o contra-ataque. Bola quente, sem opção de passe curto ali disponível, o jogador do Nacional vai tentar uma bola um pouco mais esticada, e acaba dando de presente aqui pro Fernando, né, sempre muito ligado ali pra fazer a leitura de jogo, consegue fazer essa ótima interceptação, e quem tá livre aqui por conta da própria estrutura do posicionamento do Inter é justamente o Alan Patrick, né, peça-chave nesses contra-ataques. Em 2 toques ali ele vai colocar o Ricardo na cara do gol, ó. Já domina girando de perna direita, ajeita pro Ricardo, que vem na perna boa ali, perna direita, mas acaba tentando tirar do goleiro, pega sem muita força e desperdiça essa grande chance aí pro Inter no comecinho do segundo tempo. Mas praticamente foram 2 posses de bola do Inter, 2 chances claras de gol nesse comecinho do segundo tempo. Aqui era uma saída de bola do Nacional que quebrou, colocou a bola em disputa aqui na defesa, o Inter recuou, conseguiu ganhar a primeira bola e na sobra vai ficar aqui com o Thiago Maia. Vai usar muito bem a perna canhota ali, ó. Já domina, já faz um belo lançamento ali pro Ricardo, o zagueirão acaba dando uma furada ali, mas beleza, o Inter vai conseguir mais um ataque, ó. O Ricardo ajeita o corpo, parte pra cima da marcação, ó, supera o marcador dele, consegue girar o corpo, né, fica bom ali pra perna direita, o goleirão sai nele, ele tenta tirar do goleirão, mas acaba mandando pra fora, o Inter colhendo o fruto então dessa proatividade ali, de não ter baixado as linhas depois do intervalo, né, 2 vezes que avançou o bloco ali pra pressionar a saída de bola do Nacional, já conseguiu colher os frutos e criou 2 grandes contra-ataques ali, que poderiam ter transformado a partida em um cenário um pouco mais confortável, mas a grande verdade é que essas 2 grandes chances desperdiçadas quase custaram caro pro Inter. Isso porque, por mais que o Nacional não conseguisse criar vantagens táticas, o time passou a jogar meio que no abafa, ali empurrado pela sua torcida, passou a ganhar mais as disputas individuais, teve mais volume de jogo no segundo tempo, e existem jogadas que não precisam de vantagens táticas pra funcionar, porque às vezes basta um jogador estar extremamente iluminado pra ele colocar a bola lá no fundo do barbante sem muito espaço, né? Essa aqui é a grande verdade. E o Nico Lopes era esse jogador, mas não tava tão iluminado assim, né, pra alegria do Inter, porque ó, mesmo com a marcação encaixada, nesse momento já tinha entrado o Ronaldo aqui, ó, ele vai partir pra cima da marcação, ó, entorta 1, 2, puxa pra canhota, vai soltar a pancada ali, uma finalização mais por fora do bloco, né, pressionado aqui, o Antony bem postado, ó, mesmo assim ele manda essa pancada ali no travessão, quase empata o jogo aos 53. O Inter acabou errando uma saída de bola aqui com o Fernando, né, o Fernando tentou sair driblando ali, ó, perdeu a posse de bola, o Nacional quase consegue esse gol de contra-ataque, mas o Antony sai muito bem ali abafando, salva o Inter, e na bola parada, Otero, ele mesmo, ó, quase fez esse gol, mandou essa pancada lá no travessão, isso já era nos acréscimos ali, né, só pra mostrar que o Inter acabou então, por 3 momentos do jogo, ficando perto até mesmo de ceder o empate por conta de não ter aproveitado melhor as chances que conseguiu criar no começo do segundo tempo. Mas verdade seja dita, se a gente pegar aqui as forças do Nacional nessa partida, você vai ver que não existem grandes vantagens táticas, né, o Inter conseguiu um bom controle do jogo. A grande diferença na minha visão foi realmente aqui no volume de jogo de ataque posicional, né, o Nacional começou a ter mais posse de bola aqui, começou a tentar mais forçar as jogadas, né, cruzamentos, jogadas de profundidade, mostrou um pouco mais
mais de disposição ali na briga pela sobra, por isso que o time teve um pouco mais de volume de jogo, e principalmente bolas paradas, né? Qualquer possibilidade, o Nacional já tentava alçar essa bola lá pra dentro da área, pra fazer ali o chuveirinho na área do Inter. Faltas, escanteios, laterais, qualquer possibilidade, o Nacional já tentava colocar essa bola lá dentro da área, né? Por isso que o gráfico aqui de bolas paradas, ó, no primeiro tempo praticamente não teve, e no segundo tempo um bom volume aqui, principalmente ali nos minutos finais da partida. Agora, a grande verdade é que existia sim uma grande vantagem tática nessa partida, e qual era ela? Já falei aqui na análise, hein? Os contra-ataques do Inter, né? E à medida então que o Nacional passou a rifar um pouco mais a bola, começou a alimentar ainda mais os contra-ataques do Inter, que tiveram muito mais potencial de perigo na reta final ali do jogo, por conta tanto da iniciativa do Nacional, quanto por conta do nível de exposição altíssimo, né? Muitas vezes o time se defendia ali com 2, 3 jogadores na recomposição, como por exemplo nesse lance aqui, ó, Gustavo Prado, que já tinha entrado nesse momento junto com o Luca. Boa tabela, né? O Gustavo dá um tapa no vazio aqui pro Luca, e o Luca vai devolver lá no Gustavo, entrando livre pelo corredor central, ó. Ele sai na cara do goleirão, ajeita o corpo, tenta tirar, mas acaba mandando pra fora. Grande chance aí do Inter no contra-ataque, que ia ficando cada vez mais forte, né? Ia se configurando aquela famosa tragédia anunciada. E no último lance, um escanteio aqui pro Nacional, todo mundo vai lá pra dentro da área, menos o goleirão, e o Inter consegue rebater e ganhar sobra. Olha quem vai armar novamente esse contra-ataque aqui, ó. Alan Patrick, né? Recolhe a sobra ali, se não me engano, acho que foi o Tabata que deu o carrinho, ele conseguiu ganhar no pé de ferro. E o Alan Patrick dá um tapa na medida aqui pra ele, Brian Aguirre, ó, que fez grande partida, hein? Não só pelo gol, mas por conta dos apoios ali pelas laterais. Ele escapa do goleirão, arranca com o gol livre na frente dele e não perdoa. Inter 2, Nacional 0. No último lance, ó, 96 de jogo. Mas foi dessa maneira então que foi construída a história dessa excelente partida, e agora o Inter joga tudo ou nada contra o Bahia. Bahia e Inter então duelam por uma vaga aí nesse grupo da morte da Libertadores. Jogo no Beira-Rio, o Inter joga pelo empate, o Bahia precisa vencer pra passar pra próxima fase. Claro que eu vou estar de olho nessa partida e qualquer novidade eu trago aqui pra você. Espero que você tenha gostado dessa análise, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.